Bom dia, boa noite, boa tarde. E você está no TCC do livro 9 Noites de Bernardo de Carvalho. Os componentes desse grupo são Guilherme Costa, Guilherme Martins, Gustavo Chaves, Lucas Cândido, Matheus Henrique, Júlia Selma e Letícia Pereira, alunos do primeiro ano D da Escola Simão Bolivar. Introdução. O tema do nosso trabalho é a obra Nove Noites. É uma obra da literatura contemporânea brasileira. Seu autor é o escritor e jornalista Bernardo Carvalho. O livro parte de um fato, o suicídio do antropólogo Buell Quine. A morte de Quine ocorre no Brasil durante o Estado Novo. Autor: Bernardo Teixeira de Carvalho. Nasceu no Rio de Janeiro, dia 5 de setembro de 1960. É um escritor, tradutor e jornalista brasileiro. Ele ganhou alguns prêmios, como o Prêmio APCA em 2003, Prêmio Portugal Telecom de Literatura e Prêmio Jabuti. Narrador. O livro conta com 2 narradores, Manuel Perna, amigo de Quine, e um narrador não identificado, possivelmente o próprio autor. Manuel Perna relata as 9 noites em que vivenciou uma forte amizade com o protagonista. Já o narrador não identificado, em 2001, relata a sua investigação acerca da vida e da morte do antropólogo. Tempo e espaço. Tempo da obra Nove Noites. Parte da narrativa está centrada no suicídio de Buell Quine, ocorrido em 2 de agosto de 1939, além dos fatos que procederam e dos anos que seguiram após a morte do antropólogo. Já a outra parte tem início em 12 de maio de 2001, quando o narrador principal lê pela primeira vez o nome de Quine em um artigo de jornal e começa a buscar informações sobre ele. Os principais espaços da narrativa são as cidades de Carolina e de São Paulo. Nove Noites conta a história do misterioso caso de suicídio de um antropólogo norte-americano em solo brasileiro, chamado Buell Quine. Mas o narrador decide investigar as razões de Quine, 62 anos após o ocorrido, ao se deparar com a história intrigante em um artigo de jornal. Nove Noites é baseado em fatos reais, o misterioso caso do suposto suicídio de Buell Quine, um antropólogo norte-americano de 27 anos em 1939. Um dos pontos mais intrigantes da história é o fato de Quine ter cometido o ato diante dos índios Crahoz, uma tribo localizada no Tocantins. Nessa obra, Carvalho tenta despertar a curiosidade do leitor, atraindo-o para uma busca incessante pela verdade por trás de um acontecimento incompreensível. Nove Noites é baseado em fatos reais. O misterioso caso do suposto suicídio de Buell Quine, um antropólogo norte-americano de 27 anos, em 1939. O fato se tornou um escândalo sem uma resolução certa e que entrou no esquecimento da mídia. O autor colocou diversos pontos interessantes acerca da problemática indígena, além do próprio conflito interno vivido pela personagem principal, assim como a empatia que sentia por Buell Quine. É incrível como o livro possui uma leitura extremamente magnética, fazendo o leitor ansiar pelas próximas páginas. O principal assunto do livro refere-se a um fato real, o suicídio do antropólogo americano Buell Quine, entre os índios Crahoz em 1939, no Brasil. Esse caso, ainda tendo sido um tabu para a antropologia brasileira, foi logo esquecido, mesmo porque não foi difundido para o público.